Queridos e queridas de Deus, graça e paz. Se esse vídeo te abençoa, curte, segue a nossa igreja nas mídias sociais e compartilha para abençoar outras pessoas também. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Este vídeo está indo ao ar no dia 1º de novembro e ontem, portanto, foi o dia da Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante. E esse texto que a gente leu foi o texto que impactou a vida de Martinho Lutero. Aliás, ele disse o seguinte: a primeira, suprema e mais nobre boa obra é a fé em Cristo. Ele tinha muitas crises particulares, de consciência, achava que não estava justificado de jeito nenhum, muitas penitências e tudo mais, confessava-se frequentemente a Johann Staupitz, seu confessor mais direto, e não tinha tranquilidade, até que a palavra de Deus acendeu no seu coração e ele entendeu que a obra de Cristo foi completa. Uma vez que a gente tem esse texto que Lutero foi tão impactado por ele, que é um texto que está em Abacuque, no Antigo Testamento, Abacuque 2:4, e é repetido aqui por Paulo em Romanos, eu quero destacar duas lições bastante práticas para nós sobre o que não é viver pela fé. Primeiro, viver pela fé não é viver no pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte: porque nós fomos criados por ele para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Preparou de antemão, Então, a gente não pode viver de qualquer jeito, e uma vez que a justiça que nos é imputada, que é colocada sobre nós, é pela fé. Não é assim que funciona. Crente vive para a glória de Deus, crente não vive no pecado. Viver pela fé não significa viver de qualquer jeito. A gente é criado, nasceu de novo para as boas obras. Efésios 2:10. Uma segunda lição, prática também, simples também, é que viver pela fé não significa assumir compromissos aos quais nós não podemos cumprir. Tem muita gente que fala: não, vou viajar pela fé, vou comprar pela fé, vou isso pela fé, vou fazer pela fé, Não é assim que funciona. Lembremos do que Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ele diz: qual homem que, pretendendo construir uma torre, não se assenta antes, faz os cálculos para ver se tem condição de terminá-la? Porque senão ele vai ser uma vergonha, As pessoas vão passar por aquele esqueleto ou aquele princípio de obra e vão meneando a cabeça e dizem: ué, não falou que ia fazer a torre, mas parece que não tinha condição. Então, nós precisamos lembrar que viver pela fé é viver com responsabilidade. Nos dois aspectos. A gente vive pela fé para as boas obras e a gente vive pela fé assumindo compromissos que podemos cumprir. Tá bom? Lutero é sempre bastante didático para nós, Esse texto que ele leu e fez diferença na vida dele é um texto inspirado pelo Espírito Santo e segue fazendo diferença na vida de muita gente. Graças a Deus pela Reforma Protestante, seus 504 anos. Graça e paz, Deus te abençoe. Pense nisso.